E a dica de hoje é Dona Maria I de Mari Del Priore, né? Cara, é um livrinho encantador que eu acabei de ganhar e eu devorei ele, né? Eu achei delicioso. Eu sou um tanto quanto suspeito porque eu gosto bastante do estilo de escrita da Mari Del Priore, que é uma das grandes historiadoras vivas hoje, né? Especialista em história do Brasil colônia, né? Bom, esse livro aqui, né, como dá para suspeitar pelo título, é uma biografia, né? Então vai contar a história aí de Dona Maria I, né, que Mari Del Priore, aí, com bastante perspicácia, resolveu suprimir a alcunha pela qual ela ficou conhecida de Dona Maria I a Louca e colocou um subtítulo até que bastante grande aí para fazer essa referência. Eu vou ler para vocês, né? É Dona Maria I, as perdas e as glórias da rainha que entrou para a história como a Louca, né? Vamos lá, né? Vamos começando falando sobre essa história da Dona Maria I ser a Louca, né? Por que desse a Louca, né? A gente tem aí pela história de Dona Maria I que ela deve ter desenvolvido ali no último terço da sua vida algum tipo de estado de depressão, talvez ela tivesse algum tipo de esquizofrenia, algo do gênero, mas que é muito difícil da gente qualificar, sendo que esse tipo de ciência não existia na época, essas nomenclaturas não eram utilizadas, e ela não está viva para que a gente possa analisá-la, né? Tudo que a gente tem são os depoimentos, né? Mas tudo isso que deu para ela esse quadro de a Louca, né, aconteceu ali da metade para frente da vida dela, tá? Bom, voltando então à obra da Mari Del Priore, né? Então, como eu disse, ela vai fazer uma biografia de Dona Maria I. Então, o livro começa ali com o nascimento de Dona Maria I e acaba com a morte dela. Obviamente ali tem algumas extensões do antes e do depois, mas ela fez um trabalho muito legal ali de fazer um acompanhamento, né, da vida dela e vai descrever quem foi essa pessoa. Mas é óbvio que não é um trabalho jornalístico, não é simplesmente para entreter com a vida interessante de um personagem interessante da história, mas busca fazer ali uma análise histórica, né? Então ela vai ver o quê? Bom, Dona Maria I tem uma série de elementos que são bastante interessantes para a gente conseguir observar, né? Bom, primeiro, ela foi a primeira rainha de Portugal, inclusive num dos capítulos aqui ela trabalha bem essa ideia de, olha, qual que é a diferença entre Dona Maria ser rainha, né, e ser a esposa do rei, né? Porque realmente quem era a regente de Portugal durante o reinado de Dona Maria I era Dona Maria I. E como primeira mulher a ser regente de Portugal, obviamente que ela vai enfrentar ali alguns problemas drásticos, tá? Então, dentro desse trabalho, ela faz essa análise de, olha, quais são os problemas de uma mulher, né, ali no século XVIII, esse século XVIII, né, que ela veio até o século XIX, por isso eu acabei criando uma confusão aqui na minha cabeça. Como é que uma mulher governar um país como rainha e real regente do país era nesse ambiente? Por que nesse ambiente? Porque a gente está falando ali da decadência do absolutismo, né? Onde você vai encontrar ali algumas figuras bastante importantes, né, principalmente ligadas ali ao momento do despotismo esclarecido, né? Outra Maria, a Maria da Áustria, né, que também era regente mais ou menos na mesma época, né? E outras figuras como Catarina a Grande da Rússia, né? Então você vai ter ali algumas personagens femininas que vão ser regentes de seus países com um real poder, né? Então, utilizando de Maria I, né, Maria Del Priore faz um trabalho legal para conseguir analisar o que é isso, dessa figura feminina, né, regendo um país. Ela vai acrescentar um outro elemento que é algo que marca
a história da Maria I é o conflito que ela tem lá com o Marquês de Pombal, que é o grande nome do despotismo esclarecido em Portugal, né? Que foi ali meio que um braço direito ali do pai de Dona Maria, né? Então o despotismo esclarecido dentro de Portugal se dá nesse momento ali, né? Entre o pai de Dona Maria I e a própria Dona Maria, né? E a Dona Maria, que não era exatamente uma iluminista, né? Ela até era uma pessoa bastante instruída, até era uma pessoa com uma formação que alinhava com os ideais liberais da época, né? Mas que em paralelo, e aí vai ter a questão do conflito, era uma pessoa de uma formação cultural extremamente religiosa. Então, ela vai estar no meio do caminho entre a força dos jesuítas e da igreja, consequentemente, e os movimentos liberais ali representados pelo Marquês de Pombal, né? Então essa pessoa com essa formação religiosa muito rígida, que vai construir dentro da mentalidade dela um posicionamento de alinhamento direto com a igreja, e esse alinhamento vai estar ligado à ideia da Dona Maria a Louca, né? Porque ela vai ser uma pessoa bastante atormentada pelos pecados do pai dela, né? O Dom José, que está ligado lá ao julgamento dos Távora, que é uma questão que ela não trabalha diretamente assim dentro do livro. Ela faz até ali umas boas citações, você nunca ouviu falar do julgamento dos Távora, né? Isso não vai te atrapalhar em nada em entender o que ela relata, porque ela faz uma explicação breve, mas bastante incisiva e que vale a pena, né? Vai te ajudar, se você não conhece nada sobre isso aí, ainda você vai ter informações aqui pelo livro, né? E que o julgamento dos Távora vai gerar um efeito em cima de Dona Maria I, né? E que vai causar uma certa culpa em todo o massacre que fez nessa família nobre de Portugal, ligada ao governo real, e que foi massacrada ali durante o reinado do pai de Dona Maria, né? No transcorrer do que ela vai falando, que dessa relação de Dona Maria I com a igreja, ela vai dar todos os elementos que vão fazer com que Dona Maria, em determinado momento da sua vida, né, comece a perder o controle sobre Portugal, né, e comece a ser jogada de lado, o que vai ligar de novo essa imagem do feminino, nessa construção dessa imagem de uma pessoa que, olha, ela não tem tanta capacidade para governar, né? Então, essa exclusão de Dona Maria I e a construção da imagem como a louca vai gerar um peso ali na figura dela, que vai acabar jogando ela para a sombra, ela que tinha um potencial gigantesco para levar Portugal a uma nova condição, a um novo status. Dentro desse transcorrer, aí obviamente, né, vai envolver a formação do Império Napoleônico, né, outro elemento, inclusive, que ela trata com menos importância dentro do livro dela, não se prende em explicar os detalhes ali da formação do Império Napoleônico, mas onde ela usa para pontuar ali o que estava rolando na França durante a Revolução Francesa e quais vão ser os efeitos disso nas monarquias europeias, especificamente em Portugal, com Dona Maria I, né, e todos os desdobramentos disso. E quando chega lá em Napoleão, no Império Napoleônico, ela vai fazer um belo trabalho para explicar como é que foi a relação da saída da família real de Portugal para o Brasil e como Dom João, né, vai emergindo dentro dessa relação aí, né, até se tornar o real regente de Portugal, principalmente após a morte de Dona Maria I, né? Inclusive vai estar lá a relação de, será que Dom João, que vai virar Dom João VI, realmente tinha tanto controle político quanto se supunha que tivesse,
né? Será que não existiam outras forças ali que realmente estavam governando Portugal e controlando Dom João VI, né? Então, todo esse conjunto de forças dentro e fora de Portugal, as relações Portugal-metrópole com suas colônias, vai estar tudo muito bem descrito aí, contando uma história que realmente é apaixonante e, no final, a própria Maria del Priore, ela demonstra o quanto a história de Dona Maria I pode ser interessante, pode ser apaixonante. Eu separei aqui o último parágrafo do livro. Calma, não é um spoiler, é um livro de história, né? Então, no último parágrafo do livro, ela faz uma citação bastante bonita, né, sobre Dona Maria I e que mostra como é legal quando você percebe que o pesquisador se apaixonou pelo seu objeto de estudo, o que torna tudo muito mais sensual, né? Então tá lá, o último parágrafo diz o seguinte: Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana de Bragança e Bourbon não foi só uma pessoa que adoeceu, foi também esposa e mãe querida, avó e sogra generosa. Foi uma rainha adorada por seus súditos. Eu sabia muito pouco dela, conheci apenas a louca. Hoje conheço uma mulher, e mulher como tantas de nós, né? Então a Maria del Priore, nessa paixão construída pela Dona Maria I, mostra ali o quanto é interessante você observar um momento tão importante da história pela perspectiva de uma pessoa que tem ali o seu grau de importância por ser a rainha, por ter a nobreza e tudo mais, mas conseguir reconhecer nela um ser humano. E um ser humano como tantos outros que viviam num determinado momento, que eram influenciados pelas mesmas forças que levaram Dona Maria ao poder, à glória, ao reconhecimento e à loucura, ao desprestígio e ao esquecimento, né? Então é uma leitura maravilhosa de uma historiadora que eu admiro profundamente e que vale a pena. Opa, voltei após problemas técnicos. Como eu ia dizendo, esse é um livro que vale a pena você ter no seu alfarrábio. E aí, curtiu a dica de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir, não curtiu, vai lá embaixo, dá um discutir. Essa é a prateleira do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você não nego, você deveria estar lendo um bom livro.